Queridos, graça e paz. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 em diante. Pela graça de Deus, encerramos nessa noite mais uma série de exposições, versículo a versículo, na palavra do Senhor. E o tema dessa noite é orientação aos crentes explorados por preguiçosos. Gostou? Tem gente que chega com aquela carinha de humilde, de tão necessitado. Os crentes são bons, compassivos, coração generoso, bolso convertido e ajuda. Mês seguinte, está do mesmo jeito, com a mesma necessidade. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês, 1 ano, 2 anos. Eu conheço gente aqui em Anápolis que explorou essa igreja por mais de 10 anos. O filho trabalhando no emprego, a mãe trabalhando no outro, fazendo bico no estádio Serra Dourada, vigiando o carro, e o tempo todo pedindo coisas para os membros dessa igreja, ligando até de madrugada para importunar. E Paulo dá orientações claras aos crentes que são explorados por gente preguiçosa. Veja o que ele diz aí, no 6 em diante. Nós vos ordenamos. Isso aqui é um imperativo. Paulo está dando uma ordem para essa igreja. E essa ordem, do versículo 6 ao versículo 12, é: se afastem de pessoas que, ainda que declarem a mesma fé que você, estão num caminho torto. A ordem de Paulo é essa: se afaste de gente que, ainda que comungue da mesma fé que você, está andando num caminho torto. E ele vai explicar isso do verso 6 até o verso 12. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, veja a autoridade que Paulo invoca aqui, que vos aparteis de todo irmão. Paulo não está falando de gente ímpia, não. É gente que comunga a mesma fé que você, gente que declara servir ao mesmo Deus que você, mas que está andando por um caminho torto. É o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Qual foi o ensino que Paulo chama de tradição aqui, que ele ensinou à igreja de Tessalônica? Ele vai dizer no versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo relembra aos crentes: eu ensinei vocês com o meu exemplo, sendo apóstolo, plantando a igreja na cidade de Tessalônica. Foi difícil para mim, porque eu tinha que ensinar vocês o evangelho todos os dias nos lares, nas sinagogas, e ainda assim durante o dia, entre uma visita, um ensino, um aconselhamento, uma reunião, um treinamento, eu tinha que trabalhar. Paulo fazia tendas, dia e noite construindo tendas para ajudar em sua subsistência. Vocês viram o meu exemplo, o quanto eu trabalhei, eu não fui pesado a nenhum de vocês. A igreja ainda estava começando, não era uma igreja grande, não era uma igreja com estrutura financeira para me sustentar, então eu não oprimi ninguém. Com o meu exemplo eu ensinei a trabalhar, a ser honesto, a viver com dignidade, a não amolar e a não importunar ninguém. Se você tem saúde, se você tem profissão, se tem mercado de trabalho, não, eu ensinei a vocês com o meu exemplo a não importunar ninguém. Veja o que ele diz no versículo 8 aí: jamais comemos pão à custa de outra pessoa, em labor e fadiga. Veja a dificuldade de Paulo, de noite e de dia, nós trabalhamos para não ser pesado para ninguém. E ele explica no versículo 9, não é porque eu não tinha esse direito não, ele tinha. Paulo recebeu a autoridade de Jesus Cristo, foi encontrado pelo Jesus ressurreto na estrada para Damasco, foi comissionado para o sagrado evangelho e podia sim ser remunerado com dignidade, porque o mesmo Paulo que está falando isso aqui, na carta a Timóteo ele diz: quem se esmera no ensino é digno de dobrados honorários.
Enquanto a pessoa está trabalhando, você não pode fechar a boca dela, porque ela precisa comer. Mas como essa igreja está nascendo, é ainda uma igreja frágil, Paulo está explicando, eu tinha o direito, mas eu abri mão desse direito para dar um exemplo a vocês. Ele vai explicar aí no versículo 9, mas por termos em vista, oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois de fato, e aí Paulo no verso 11, traz a informação que chegou aos ouvidos dele, pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O que acontece? Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo fala da segunda vinda de Jesus Cristo. Para os cristãos do primeiro século, Jesus voltaria a qualquer momento. Eles tinham a certeza de que enquanto estivessem vivos, Jesus retornaria. E eles levaram isso tão radicalmente ao pé da letra, que muitos abandonaram seu trabalho e foram viver a vida boa. Os dias foram passando, Jesus não foi retornando, e começaram a molar outras pessoas, se tornar pesados para outras pessoas. E como a mente estava desocupada, Paulo está dizendo aqui que essas pessoas começaram a se intrometer nos negócios de outras pessoas. Tem até aquele ditado antigo que a mente vazia é a oficina do diabo. Pessoas sem ocupação, começa a olhar demais para o lado, começa a ver os defeitos demais na vida dos outros e acha que tem condições de resolver todos os problemas enquanto não consegue enxergar os seus. É por isso que eu sempre estimulo todo mundo na igreja a servir e a trabalhar. Porque quando o crente para de trabalhar, quando o crente para de servir, quando o crente não se engaja no ministério, quando o crente não está num pequeno grupo, quando o crente não está discipulando alguém, quando o crente está ocioso, via de regra ele vai ter olho para enxergar todo buraco no telhado, tem uma grande facilidade de se tornar crítico, maldizente e se meter num monte de outros problemas que não tem nada a ver com a vida dele. Paulo dá a primeira ordem a essa igreja: se afastem de pessoas que, ainda que comunguem a mesma fé que você, está começando a andar por um caminho torto. É gente que tem saúde, gente que tem profissão, gente que tem mercado de trabalho, mas por uma série de razões, não é que não pode, nesse caso é não quer trabalhar. Por não querer trabalhar, se envolve na vida dos outros e se torna um peso para muitas pessoas. Olha a exortação de Paulo: se afastem dessas pessoas, ainda que sejam suas irmãs em Cristo. Versículo 13 em diante, Paulo ele faz o balanço dessa argumentação dele, equilibra essa argumentação dele, porque parece que ele foi muito duro, né? Dizendo para os crentes: se afastem de pessoas assim. Mas agora ele diz no versículo 13: continuem fazendo bem, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Que isso, Paulo? Não estou entendendo seu argumento. Você diz para a gente não se associar com pessoas que, sendo crentes, vivem pedindo, tendo condição de trabalhar. Agora no versículo 13 você está dizendo para a gente continuar fazendo o bem e não nos cansar de fazer o bem. Veja que Paulo não está se contradizendo. Ele vai explicar que a gente faz o bem às pessoas que são nossas irmãs em Cristo, nossos irmãos em Cristo, inclusive quando a gente age com o amor firme. Você ama seu filho quando você o disciplina? Você ama menos seu filho quando você precisa deixar ele de castigo? Claro que não. Toda vez que precisa disciplinar um filho, é bem provável que você explica: papai e mamãe está mais chocado em ter que fazer isso com você, mas a gente está fazendo porque a gente te ama. Então Paulo está dizendo que quando você dá uma gelada em irmãos que andam na preguiça e que querem explorar os outros, ele está dizendo que não é a ausência de demonstração de amor. Pelo contrário, os crentes estão demonstrando que estão fazendo bem. É a prova de um amor firme,
no desejo de restaurar aquelas pessoas. Ele segue dizendo aí, nos versículos 14 e 15, caso alguém não preste atenção à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Se alguém não estiver prestando atenção, não quiser obedecer o meu ensino, preste atenção nessa pessoa, e ele vai dizer, se afaste dela. Olha aí, notai-o, nem vos associeis com ele. Qual é o objetivo? Para que ele fique envergonhado. Paulo não está pedindo ninguém aqui para disciplinar alguém, Paulo não está ordenando ninguém para excomungar uma pessoa. O que Paulo está dizendo é, dê um gelo nessa pessoa, pare de ficar tendo aquela compaixão que não é bíblica, de ajudar a gente que tem condições, mas está nitidamente preguiçosa. Pare de ajudar, para que essa pessoa fique envergonhada, comece a trabalhar, a se esforçar e dar um bom testemunho cristão. Todavia, versículo 15, olha como ele equilibra o argumento, não considerem essa pessoa como sua inimiga, continua sendo irmão, olha, adverti-o como seu irmão. E olha como ele termina no versículo 16, o Senhor da paz vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Paulo não está ensinando aqui a exclusão de gente, a fragmentação da igreja, ele está normatizando conduta na igreja, ele está dizendo, pode sim existir um caso aqui, outro caso ali, em determinados momentos da vida da igreja, onde pessoas com todo o potencial, com portas de trabalho abertas, por viver de maneira preguiçosa e estar mal acostumada a arrancar dinheiro de crentes que são piedosos, que são amorosos, que são compassivos, essas pessoas mantêm esse estilo de conduta, elas atrapalham o testemunho cristão, porque na rua aí, todo mundo vai dizer lá, malandro, malandra, fica explorando o povo de Deus, preguiçoso, vive se metendo no negócio dos outros. Paulo está dizendo, dê um gelo nessa pessoa, isso é manifestação de amor, isso é uma disciplina amorosa, converse com essa pessoa, se ela tem condições de trabalhar, deixe ela ir trabalhar, ela precisa dar um bom testemunho cristão, é prova de amor isso. E Paulo conclui no versículo 16 dizendo que o Deus de paz é que deseja essas coisas, e o Deus de paz deseja que todas as pessoas vivam em paz. Como é que a gente pode aplicar esse texto, versículo 6 ao versículo 16? Em primeiro lugar, trabalhemos e façamos o bem ao maior número possível de pessoas, não nos esforçando para não ser peso para ninguém. Trabalhemos fazendo o bem, sempre, não cansemos de fazer o bem, ao maior número de pessoas possível, nos esforçando para não sermos pesados a ninguém. Se você tem saúde, se você tem disposição, se você tem vigor, se você tem vitalidade, se as portas estão abertas, se você é profissional, trabalhe. É difícil trabalhar, todo trabalho tem pressão, todo trabalho tem decepção, nenhum trabalho vai valorizar como você acha que deve ser valorizado. Essa é a crise de todo patrão e funcionário. Eu acho que eu trabalho para 4, 5 pessoas, e o meu patrão acha que eu trabalho para meia, eu acho que ele tem que valorizar mais, do outro ponto de vista eu acho que eu estou valorizando demais, nunca há um acordo. O mundo debaixo do sol é muito difícil, você equilibrar os pontos de vista, você conseguir fazer com que se harmonizem as várias cobiças humanas é muito difícil, trabalhar é difícil, e Paulo está dizendo, mas é assim que tem que ser, nós não podemos ser peso para ninguém, então trabalhe, faça o bem ao maior número de pessoas possível, e abençoe pessoas que são honestas e realmente passam por situações de grande dificuldade, em determinados momentos de sua vida. Segunda aplicação, nossa luta, disciplina e perseverança no trabalho
além de serem usadas para Deus trazer sustento digno para os nossos lares, dá um belo testemunho aos que nos cercam. Nossa luta, disciplina e perseverança no trabalho, fazer tudo com excelência, além de prover sustento ao nosso lar, é um belo testemunho de vida cristã àqueles que nos cercam. Todo mundo aqui que trabalha, especialmente numa empresa privada e acima de tudo numa empresa pública, que é conhecida onde o pessoal vai empurrando o negócio com a barriga, e em muitos casos isso é verdade mesmo, viu? Tem muito funcionário público que pode resolver o seu problema e ele não faz questão de resolver. Vocês conhecem. De vez em quando eu e a Raquel precisamos de um serviço público, e a Raquel também é funcionária pública, a gente chega e fala, olha, a pessoa pode resolver, mas ela não tem boa vontade de resolver. Paulo está dizendo que quando um crente desenvolve um bom trabalho, na iniciativa privada, na iniciativa pública, e ele faz aquilo para a glória de Deus, além de Deus prover o seu lar com dignidade, ele oferece um belo testemunho do cristianismo. Paulo diz, eu trabalhei dia e noite, com esmero e com esforço, para dar exemplo para vocês. Não fui pesado para ninguém. Terceira e última aplicação, exorte pessoas que, tendo saúde e todas as condições para trabalhar, se envolve na vida dos outros e vive para explorar a boa vontade de crentes generosos. Exorte pessoas que, cheias de saúde, vitalidade, portas de trabalho aberta, ainda assim se recusa a trabalhar e vive se metendo na vida dos outros e explorando crentes bons. E aqui a gente toca num ponto muito delicado, a linha é muito tênue, e eu confesso que particularmente tenho muita dificuldade em fazer essa separação, porque para mim todo mundo que chega pedindo ajuda é alguém necessitado. Paulo está dizendo, não são todos. Tem muita gente que se acomodou a um perfil de vida preguiçoso, explorador de crentes bons, e sabe que naquele meio sempre terá corações e bolsos abertos para ajudar. A recomendação de Paulo é, dê um gelo e exorte. É uma disciplina amorosa, que muito provavelmente envergonhará essa pessoa, dará a ela condições de explorar todo o seu potencial, fará voltar ao trabalho e dar um bom testemunho cristão. E assim a igreja vai viver em paz. O tema foi orientando os crentes explorados por preguiçosos. A orientação é simples, abre teus olhos. Está sofrendo de verdade? Vamos ajudar. Vamos pagar a qualificação profissional. Vamos abrir portas, vamos linkar os nossos conhecimentos. Fulano, você é um empresário, conversa com outro empresário, manda currículo por WhatsApp, por e-mail, manda uma foto, manda isso, manda aquilo. Vamos lutar para ingressar no mercado de trabalho, vamos estimular. Mas nós não podemos fazer a manutenção de pessoas com potencial de trabalho, nós não podemos fazer a manutenção da esmola. Cristianismo é uma espiritualidade de servos, de gente que adquire autonomia, e a partir do momento que adquire autonomia, se torna protagonista em abençoar outras pessoas. O que Jesus disse há 2000 anos, ainda vale para hoje. É muito melhor você dar do que receber. É muito melhor você ofertar do que receber a oferta. Como é bom aquele que dá com generosidade e no suor do seu rosto trabalhou para poder ajudar com generosidade aqueles que realmente precisam.